E a gente segue aqui falando dessas conversas aí, né? Tentativas de costuras. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou hoje também com o presidente da China, Xi Jinping, sobre a guerra na Ucrânia. Os dois conversaram por cerca de 2 horas. E a correspondente em Nova York agora, Mariana Jangiacomo, é quem vai trazer os detalhes de mais essa conversa, né, Mariana? Muito boa tarde para você. De acordo com a mídia estatal chinesa, Xi Jinping disse que um conflito não é do interesse de ninguém. Mas ele falou isso num contexto meio genérico, né? Conta pra gente, explica melhor. Exatamente, Stephanie. Boa tarde a todos. É a China tentando se posicionar de forma neutra nesse conflito, depois de ter se posicionado como aliada da Rússia no início da crise do leste europeu. Stephanie, as informações sobre essa ligação entre o Biden e o Xi Jinping ainda estão chegando. Foi uma ligação que durou quase 2 horas na manhã de hoje aqui no horário de Brasília, por volta das 10 da manhã no horário de Brasília. E por enquanto o que a gente tem são esses trechos liberados pela mídia estatal chinesa. Então eu separei aqui algumas frases para trazer para vocês. O presidente Xi Jinping disse que a guerra na Ucrânia precisa acabar o mais rápido possível. Ele também falou que as prioridades agora são a continuidade do diálogo e das negociações e evitar vítimas civis. Xi Jinping também disse que para que a guerra acabe o mais cedo possível, a OTAN e os Estados Unidos devem ter conversas com a Rússia para resolver fatores que estão por trás da crise na Ucrânia. Lembrando que a China, desde o começo, disse que as preocupações de segurança da Rússia eram legítimas. Xi Jinping também, de acordo com a mídia estatal chinesa, disse a Biden que os conflitos não são de interesse de ninguém, assim como você mencionou, Stephanie, disse que esse conflito na Ucrânia não interessa para ninguém e que a paz e a segurança são os tesouros mais caros da comunidade internacional. Além disso, além dessa questão da guerra na Ucrânia, aparentemente os dois conversaram sobre as relações bilaterais entre Estados Unidos e China, que já eram um dos maiores desafios do governo Biden, né? Eu queria trazer aqui que antes de todo esse conflito começar, quando Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos, essa questão com a China, a questão da rivalidade comercial, já era uma das principais questões da presidência de Biden, ele que assumiu a presidência logo depois de uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Agora, a gente ainda não tem nenhum pronunciamento da Casa Branca sobre o que foi dito nessa conversa. A gente ainda está no aguardo para saber, por parte de Biden, o que ele disse ao presidente chinês Xi Jinping. E ontem, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que essa seria uma conversa para o Biden tentar entender melhor como é que a China se posiciona com relação a esse conflito. E a vice-secretária de Estado aqui dos Estados Unidos, Wendy Sherman, disse que Biden poderia pedir a Xi Jinping que falasse com Putin para pedir o final dessa guerra. Os Estados Unidos tentam pressionar a China a deixar essa posição de neutralidade e condenar a invasão da Rússia. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou a dizer essa semana que essa posição da China de não condenar a invasão russa não é uma posição coerente com o status que a China tem como membro do Conselho de Segurança da ONU. Então a comunidade internacional pressiona muito a China, sim, para adotar mais essa posição de condenar a invasão e tentar terminar essa guerra. E essa conversa de hoje acontece, é claro, em meio aos rumores oficiais americanos dizendo que a Rússia teria pedido ajuda militar à China, algo que a China nega, algo que a Rússia também nega. Os chineses dizem que isso não passa de desinformação por parte dos Estados Unidos e a Rússia diz que tem todos os meios, toda a capacidade para atingir os objetivos da operação militar na Ucrânia sem precisar de ajuda externa. Mas é fato que os oficiais americanos disseram que esse pedido de ajuda existiu, então essa é uma grande preocupação dos Estados Unidos, deixar bem claro para a China que se a China ajudar a Rússia, então haverá consequências, haverá penalidades econômicas. E ajuda não falando só no sentido militar, que foi muito falado aqui nessa semana, mas também ajuda comercial. Se a China ajudar a Rússia a suprir as necessidades comerciais da Rússia, algo que possa prejudicar os efeitos das sanções impostas pelos Estados Unidos, então a China também deve sofrer consequências. Agora a gente espera, Stephanie, mais detalhes da Casa Branca para saber exatamente o que Biden disse ao presidente chinês Xi Jinping nessa ligação importante que durou quase 2 horas hoje, nessa sexta-feira, ligação importantíssima aí para definir os rumos dessa guerra, Stephanie. Mais uma conversa importantíssima, né, Mariano? É o Ocidente tentando pressionar a Rússia, não só diretamente, mas indiretamente através da China também, como você bem trouxe pra gente. Obrigada, viu?